tempo a gente tem escutado que a profissão do futuro será técnicos da área de sistema, que sabe mexer com software, sabe mexer com a máquina em geral, porque como a senhora falou, vai chegar um momento que no máximo que vai ter é a manutenção de uma máquina. Salvo engano, foi a Colgate que fez uma crítica ao avanço da tecnologia, onde ela pega um trabalhador que era o responsável por encher as pastas as pastas. E aí passa o tempo, ele é demitido e ele passa na frente da fábrica e vê as máquinas chegando. E aí quando ele vê como é que essas máquinas funcionam, eles, em questão de poucos minutos, tantas pastas eram enchidas através da máquina. E aí o que ele faz? Ele busca se atualizar. E aí um tempo depois ele volta para trabalhar na empresa para consertar a máquina. Ou seja, eu acho que as coisas estão andando muito rápido. E a cada dia a gente tem que se atualizar. A gente não pode simplesmente se acomodar, achar que, perdi o emprego, eu vou ali no CRAS, peço um Bolsa Família, tá tudo bem. Não tá. Saiu uma pesquisa recentemente, onde 11 estados do Brasil tem mais pessoas que recebem Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Mas o Bolsa Família, ele não impede de ser recebido se você assinar sua carteira. Depende da renda. Não depende. Depende da renda. Se você estiver assinando sua carteira e for um salário mínimo até determinada renda, ele não corta o Bolsa Família. Mas a realidade, muitas pessoas não sabem disso. E na realidade, muitos se acomodam ao Bolsa Família. Entende? O governo está me pagando, está de bom tamanho. E além do aumento, né, da crescente do Bolsa Família, claro que todos que têm a renda inferior ao estipulado pelo governo federal têm direito sim, não é um problema nenhum. Mas, contudo, eu acho que as pessoas não devem se acomodar ao assistencialismo. Mas, né? olha, o problema todo, na minha visão, que a gente vê, existe muita falta de conhecimento. Nós temos um problema sério na nossa sociedade, que é a ignorância. Mas não é ignorante porque é bruto, é ignorante porque ignora, né? Porque é estimulado a ignorar. Quantas pessoas você entende que são analfabetas funcionais? Elas sabem ler e sabem escrever apenas. Elas não sabem interpretar uma frase, um parágrafo de um texto, né? Então, não sabem escrever. Quem não sabe fazer isso, não sabe se posicionar, não sabe falar sobre seus direitos, não sabe que direitos existem sobre todas as coisas. Então, às vezes a gente pensa que as pessoas, elas estão prostradas porque ela ganha R$600. Eu não creio. Porque R$600 no país que a gente vive não sustenta ninguém. Você vai me dizer que uma pessoa que tem ela e 2 filhos ou 3 vai se sustentar com R$600? Não tem como. Aqui na cidade que a gente vive, salário, um aluguel baratíssimo, R$300. É um quartinho, R$300. Você não vai achar nada de 100 nem de R$150 aqui. Então, você tira por aí. Se você ganha R$600 e paga metade desse valor num quartinho para você dormir, o restante vai ser para comprar pão, porque o pão custa 60 centavos, 50, 60 centavos. Se você come 2 por dia, faça a conta. Então, não é suficiente. É para você não passar de nada, né? Você não ter condição nenhuma de comer, passar uma fome realmente grande. Mas dizer que isso é motivo para a pessoa ficar prostrada sem trabalhar, eu não creio. Porque não é suficiente, né? É um estímulo para você, um estímulo não, é um instrumento para diminuir a miséria. Mas não é o instrumento para resolver os problemas da miséria. Isso é verdade. Né? Mas muita gente não tem conhecimento. Por exemplo, existem no setor público valores destinados a praticamente tudo. Nós não temos os postos de saúde, os PSFs, não é uma benevolência do gestor público. Não é uma benevolência. Está na lei, o governo federal envia recursos, né, para utilizar nesses PSFs. Era para ter o atendimento com determinadas coisas, tem uma especificação.
A questão toda da gestão pública e da fiscalização é porque o dinheiro chega e precisa ser destinado àquilo a que se serve. E muitas vezes a gente não vê acontecer. Eu acho que a gente volta, falando sobre tudo isso, ao início do que a gente estava falando sobre os impostos. Do que adianta ter uma assistência de um determinado valor, se desde quando essa assistência não paga praticamente nada. Não dá para viver somente com aquilo. Então, a gente volta aos impostos. Para onde é que está indo os dinheiros, os valores que a gente paga? Entende? Isso é algo nacional, a gente está falando de um país também. Mas aí, eu volto a dizer a vocês, por que a informação é tão importante? Por isso que os meios de comunicação são tão necessários e que eles tenham isenção para falar, né? Por exemplo, quanto da nossa população, que redunda em torno de 36 mil pessoas, conhece quanto é a arrecadação desse município? Quanto da população de Conceição do Jacuípe sabe quanto é destinado em âmbito federal, estadual, para a sua saúde, a sua educação? Quanto é destinado à sua segurança pública? Quanto dessa população tem esses conhecimentos? Então, você vê que quanto da escola ensina esse tipo de dar aos seus estudantes essa instrumentalidade para ele começar a raciocinar os seus direitos. Não tem. Quem veio em escola pública sabe disso. E será que o sistema quer que a gente tenha todo esse conhecimento? Eu acho que também a gente acaba entrando nesse mérito, entende? Porque a partir do momento que a gente sabe, entre aspas, de tudo, a gente passa a abrir os olhos para muita coisa. A gente não fica com aquela visão fechada. Então, como a senhora falou, se a população soubesse de como as coisas funcionam, muita coisa na nossa cidade poderia estar até melhor, porque a cobrança vai ser feita de uma maneira mais efetiva. Então, a pergunta é, será que o sistema também quer que a gente saiba, tenha todo esse conhecimento? Se hoje, por que querem tanto limitar as questões das redes sociais? Porque é através dela que as pessoas se manifestam, mostram a verdade para muita gente. Eu acho que tem que haver regulação. Semana passada nós tivemos aqui Janiel, né? Ele é proprietário, junto com o pai, de uma plataforma, né? de internet aqui. Então ele estava nos explicando e é interessante. É importante que as pessoas percebam, não se quer criar censura. Mas a internet não pode ser terra de ninguém. Não pode ser terra sem lei, né? Você não pode simplesmente ofender e depois aquilo não acontecer nada, né? Você não pode pegar a foto de uma moça, botar ela nua e jogar, ou então um vídeo praticando sexo com aquela pessoa e jogar. E estava acontecendo muito isso, entendeu? Então, os conteúdos eram o que dava na telha da pessoa. E não pode ser assim. Então, a regulação, ela tem esse propósito. Ou, tinham empresas, o que é que elas estavam fazendo? Elas utilizavam as redes sociais para acessar clientes e dar golpes. Você pode conviver com isso? Não, você não pode conviver com isso. Mas, e se não existir uma regulação, isso pode se tornar uma prática comum e as pessoas vão passar a temer a internet, vão passar a temer as redes sociais, né? Eu acho que você deve ter conhecimento disso. O Instagram, por exemplo. O Instagram, você abre uma conta e você não tem que identificar exatamente quem é que está abrindo aquela conta. Você coloca uma nomenclatura lá, que pode ser quem você quiser ser. Você pode ser, inclusive, um artista. Eu soube de golpes que, sabe como é que eles eram, esses golpes? Como são esses golpes? Não eram, são esses golpes da seguinte forma. O indivíduo pega fotos, toda uma coisa de um artista estrangeiro, e aí bota lá o nome do estrangeiro e tal, e começa a entrar em contato com pessoas. Começa a entrar em contato, se identificando como se fosse o artista, né? E começa a interagir com aquelas pessoas, começa a se relacionar com essas pessoas. E o que acontece em contrapartida? Aplica golpes. As pessoas começam a se envolver com essa pessoa, como pensando, acreditando que trata-se do artista, porque, para todos os efeitos, as postagens, as publicações são daquele artista. O artista efetivo não tem tempo de estar indo controlar atividades de bandido. O próprio Instagram não tem um fluxo para fazer isso. E aí
Quem é que sobra na curva? As pessoas que são os usuários, né? Que estão submetidas a isso. Então, a gente tem que ter regras, porque se não tiver, nós vamos ficar, vai ser uma terra de medo. Pô, será que essa pessoa é realmente fulano? Será que não é golpe? Sabe? Será que não quer me prejudicar? Será como é que eu vou ser prejudicado? Então, a gente tem que pensar que existem pessoas hoje que param para ficar pensando como é que vão lhe dar golpe. Eu recebi um vídeo essa semana, e eu vou até falar isso aqui porque eu acho interessante. O vídeo dizia o seguinte: o pai dessa moça que fez o vídeo, um motoboy foi até a casa dele como se fosse um entregador do Mercado Pago e tinha um pacote, tinha o nome dele, com selo, tudo de bonitinho, e ele foi lá e disse: olha, eu vim trazer essa encomenda, gostaria que o senhor assinasse aqui. Aí ele disse: mas eu não comprei nada. Ele disse: bom, eu não sei, mas tá aqui, ó, o senhor olha. Aí o cara olha, realmente é o nome dele, completo, o endereço, tudo direitinho. E aí ele disse: não, mas eu preciso só de uma foto. Aí tirou a foto do cara. Nós sabemos que hoje a sua fotografia é a sua assinatura digital. Os bancos acatam essa assinatura digital. Se esse indivíduo tiver acesso à sua identidade, eles vão abrir contas, eles vão fazer empréstimos. Então, e a moça falou, né, no vídeo, que recebe-se encomenda da Boticário, de lojas de produtos conhecidos. Porque às vezes você chega um negócio desconhecido, você tem até medo. Mas chega uma coisa conhecida, você fica pensando: não, será que não foi meu filho que comprou para me dar um presente? Será que não foi alguém que gosta de mim que mandou um presente? Você não sabe. Né? Eu concordo em partes com tudo que foi dito. Porque assim, quando a gente fala de regulação, aí vai surgir uma outra pergunta. Até que ponto, com a regulação, teremos a liberdade de expressão? Porque assim, se a gente passa a dizer, através de uma regulamentação, o que pode ou o que não pode ser dito, você acaba limitando a sociedade. Então assim, uma coisa é a gente falar de crimes da internet, que deve ser punido, deve ser investigado, e outra coisa é a gente falar, querer definir o que a sociedade pode ou não estar falando. Por exemplo, entrando já no viés nacional, enfim. Se você falar mal de determinado político, ou sei lá, um ministro, um presidente, enfim, que seja, de imediato aparece uma notificação dizendo que você está ferindo os termos da rede social que for. Mas assim, aí a pergunta que fica: até quando, até onde a gente vai ter essa liberdade? Porque se você fica limitando o que a sociedade pode ou não se expressar ou se manifestar, é um perigo. Então assim, quando a senhora falou de crimes que ocorrem errado e deve ser punido. Já chegaram mensagens para mim falando: olha, aqui é da empresa tal, uma oportunidade de emprego, clique no link. Aí você clica no link e sua vida se abre. Aí são crimes praticados por estelionatários, pessoas de má intenção. Agora, a partir do momento que você quer limitar o que vai ser dito através da regulamentação, eu sou um pouco crítico quanto a isso. Mas eu vejo da seguinte forma: pelo menos eu tenho ouvido que essa regulamentação ela é nesse aspecto. Não é de práticas criminosas, exatamente. Sim. Que práticas são essas? Por exemplo, você é negro, aí eu tenho preconceito. Não gosto de negro. E aí, me acho no direito de chegar lá e de lhe esculachar, de lhe xingar, de lhe apontar práticas criminosas, entendeu? Não pode ser feito dessa forma. Eu não posso usar a rede social como um território sem lei, de que aquilo não tem consequência. Agora, atualmente, teve uma circunstância que foi uma blogueira, né? Acho que ela mora, não sei se é em Portugal, foi contra os filhos daquele Gagliasso, Bruno Gagliasso, e destilou meio mundo de ofensas à criança, à filha deles. Eles entraram judicialmente contra essa mulher e houve uma punição, ela vai ser presa, né? Então, quer dizer, por que pôde-se fazer isso? E isso vai gerar, essa punição vai gerar uma legislação.
de regulamentação, que é importante. É importante Entendeu? para que sejam investigados os crimes cometidos. Não é só investigados. É para E que não haja investigados e estímulo. punidos. Entendeu? Porque assim, quando você acaba, por exemplo, na minha opinião, seja você tem seu posicionamento. Vamos pegar aqui rapidinho só a questão municipal. Você é de um lado e você é do outro. Se eu chego nas redes sociais e falo, tal gestão fez isso, isso e isso de errado. Aí o nego chega do outro lado e fala, tal gestão fez isso e isso de errado. E a partir do momento que eu falo isso, agora voltando já para o âmbito nacional, eu fico limitado em relação a isso, acho que fere um pouco da nossa liberdade de expressão. Eu tenho o direito de criticar uma gestão. Não, mas, Todos têm o direito de falar bem, de um político. Eu entende? acho que a crítica Agora, a questão é positiva. questão de crime, para mim, tem que ser punido. No caso aí, é dito o seguinte, nenhuma ditadura surge, ou sempre surge a partir de uma boa intenção. Não é isso? Toda ditadura surge a partir de uma boa intenção. Até falando assim, filosofia, Sócrates, né? Aquele livro, A Política, você talvez deve ter lido. Ele dizia que a pior tipo de gestão, né, seria a democracia. Para ele, o pior que existe é a democracia. Porque quando a democracia surge, todo governo tem dificuldades. Aí vai surgir as pessoas que ele chama demagogos, que vai aproveitar as coisas ruins. Aí demagogo que leva o povo, aí o povo vai lá, aí ele vai acabar gerando a ditadura, que para ele seria a melhor que tem. No caso aqui, a intenção, pelo que existe, é de censurar mesmo. Por exemplo, existe uma lei aí que não foi aprovada, foi engavetada, mas se você falar mal da gestão, é crime. Falar mal. Você tem uma obra, essa obra está mal feita, é crime. Seria essa lei absurda. Não. Essa legislação não existe. Essa lei foi engavetada. Deixa eu te falar. Você não, o problema todo é que existem coisas chamadas fake news, né? Inclusive a gente retratou isso aqui com o Geniel semana passada. As fake news é o quê? Nós sabemos que hoje existe uma propagação da mentira em grande escala. Elas são bombardeadas para todo... E você compra, é por isso que eu estou dizendo a você, adquirir conhecimento de fontes seguras é uma coisa. Você cria uma ideia sobre as coisas de fontes seguras é uma coisa. Mas você comprar informações que são publicadas em rede social ou que são encaminhadas para você de WhatsApp e você não fazer a verificação, eu sei que essa moça, eu estou aqui divulgando porque eu estou com um problema no meu escritório com um idoso que foi justamente uma coisa muito parecida. Uma pessoa próxima a ele tirou a foto dizendo que iria baixar um aplicativo no celular dele, na realidade estava abrindo no dela, e fez o quê? Com essa foto e a foto da identidade, uma pessoa que ganha 1.412, ela conseguiu amealhar em bancos quase 100 mil reais. E endividou esse idoso por quase 10 anos. Então, assim, eu estou dando a noção para as pessoas, através dessa informação, de algo que eu estou vivenciando. Eu estou indo para a delegacia, para apuração dos fatos. Então, eu sei que é uma realidade que está acontecendo com pessoas idosas que não têm acesso à tecnologia e que como é que se diz? A identidade hoje é a foto. Você vai fazer o empréstimo e ele pede que você coloque o rosto para tirar uma foto. E aí, através... Biometria facial. E biometria facial. Então, através da sua foto, é como se você estivesse autorizando aquele empréstimo. Nesse caso aqui, disso aí, antigamente, empréstimo, né? Chegava, a gente via muita gente nas ruas, né? Assine aqui e recebia a mesma coisa. Aí eu estou falando o seguinte, por exemplo, pessoal, teve aqui uma passeata aí, uma carreata do PL. Aí eu fiz a gravação e tal, publiquei no YouTube, no Instagram e fui publicar no TikTok. O TikTok disse que era uma ação perigosa e bloqueou o vídeo. No caso, achei estranho, mas não recorro. O TikTok. O projeto citado, ele chegou a
a ser elaborado. Não, realmente não foi para frente. Foi engavetado. Por exemplo, eu vou pegar 3 pontos aqui que é até interessante falar. Se você chegar não sei como é aqui em Conceição Jacuípe, mas lá em Salvador, nos hospitais, tem placas falando que é proibido gravar as instalações Aqui também é proibido. dos hospitais. É uma lei federal, só me É uma engano. lei federal. Lei federal. Então, assim, se tiver um serviço péssimo e você filmar aquilo ali, você está cometendo um crime. Só que você está numa situação, muitas das vezes, de descaso e você não pode filmar porque é um crime. É crime. Então, assim, aí o outro ponto. Vou pegar 2 pontos que aconteceram recentemente com conhecidos meus. Um primo teve o seu WhatsApp clonado, a pessoa se passou por ele, mandou mensagem pro irmão dele pedindo dinheiro para fazer um pagamento. Só que, graças a Deus, o irmão que recebeu a mensagem conseguiu identificar que era um golpe e bloqueou, denunciou através do aplicativo. Certo. Temos aqui um exemplo de crime. Um outro caso, um conhecido meu, infelizmente perdeu a sua mãe recentemente, passou dias internado no hospital, no município do interior daqui da Bahia, correu de todas as maneiras possíveis para tentar fazer a regulação da mãe. Diz ele que por 4 vezes a regulação foi retirada e no desespero, enfim, infelizmente a mãe veio falecer. Voltou para sua cidade, tentou ir a uma emissora de televisão que é aliada do governo estadual para fazer uma denúncia. Chegou na porta e disse: olha, infelizmente a gente está recebendo mais esse tipo de crítica. Não está recebendo mais esse tipo de caso. Porque antigamente era muito comum você ver as pessoas: olha, está acontecendo isso em tal hospital, assim. Infelizmente hoje você acaba sendo limitado. Por quê? Porque existem interesses por trás disso tudo. Então, quando a gente está falando desse tipo de situação, acho que a nossa liberdade de expressão começa a ser limitada. Então, mas veja bem, é porque o que acontece com